da parte do Senhor Jesus. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje é número 5, do orgulho à humildade. Se você não é inscrito no canal, você é novo, se inscreva no canal, clica no sininho para receber novas notificações, dá um like para ajudar o nosso canal e comenta o que você está achando, tá bom, irmãos? E compartilha, se você gostou desse vídeo, compartilha para outros irmãos para que a verdade seja espalhada, tá bom? Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Santíssimo Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja seu santo e maravilhoso nome. Amém. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de reunidos estarmos aqui para estudar mais um pouco da lição da Escola Sabatina. Amém. Nós reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos, Senhor, que nós não temos por nós mesmos sabedoria, por isso nós rogamos que Teu Santo Espírito seja o nosso professor, nos indique e nos mostre o caminho, Senhor. Amém. Pedimos não só por nós aqui, mas também por todos os nossos amigos e nossos irmãos que nos acompanham. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. Senhor. Muito bem, meus irmãos, que maravilha, né? Essa lição número 5 vai falar do orgulho à humildade. E o texto aqui para dar início na Escola Sabatina diz assim, que está em Daniel 4:3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosa as suas maravilhas. O seu reino é o reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Daniel 4:3. Vamos comentar essa introdução aí, Ricardo? Interessante que esses versos aqui começam, é Nabucodonosor falando isso, né? Não é esse livro de Daniel, esse trecho aqui, não foi Daniel que escreveu, mas Nabucodonosor dando testemunho, testemunho do que Deus fez por ele. Mas para que ele desse esse testemunho, algumas coisas aconteceu com ele, que a lição vai abordar, né? E você pode ver que o título é Do Orgulho à Humildade. Ou seja, era um rei, um homem arrogante, um homem que achava que ele era quase um deus. Você pode ver que na lição anterior, quando nós falamos da estátua, ele queria que as pessoas reconhecessem o poderio dele. O reino dele não ia passar, ele fez a estátua totalmente de ouro, né? Sim, a estátua de ouro. Então, desculpa, ele queria a adoração praticamente para ele mesmo, para reconhecer, né, a soberania dele. Então, é Deus de lado e exaltação para o homem. Sim. E na própria lição aqui, o autor ele já começa falando algo bem interessante. Ele fala que o orgulho, né, que o orgulho originou-se primeiro, né, nessa exaltação própria, o orgulho originou-se primeiro no coração de Satanás, né, Lúcifer, e depois veio para a humanidade. Tem um trechinho aqui que eu achei muito importante na lição que o autor colocou e eu quero compartilhar. Fala assim, ó, somos todos seres humanos caídos, né, dependentes de Deus para a nossa existência. Todos os dons que temos, tudo o que realizamos com esses dons, vem de Deus. Deus que nos inspira a isso. Aí continua. Portanto, como ousamos ser orgulhosos, jactanciosos ou arrogantes, quando, na realidade, a humildade deveria dominar tudo o que fazemos? Já que nem a nossa vida é nossa mesmo, nem a nossa capacidade de raciocínio vem de nós mesmos, é Deus que nos abençoa, então nós não deveríamos nos exaltar por isso, nós teríamos que ser humildes, né, e dar glórias a Deus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. E você vê que não é assim que funciona no dia a dia. E Alexandre, eu quero compartilhar aqui com você, com os irmãos que nos assistem, um texto aqui do Eventos Finais. Sabe, esse livro aqui, Eventos Finais, aí o irmão fala assim, mas irmão, o que tem a ver orgulho com humildade, do orgulho para a humildade, desse texto Nabucodonosor? Irmãos, eu quero ler um trecho aqui, porque esse livro, Eventos Finais, a gente fala dos momentos finais, a gente já sabe disso, mas eu quero enfatizar que Deus usa, irmãos, Deus usa as pessoas que se importam em fazer a vontade dele. Então para Deus não importa se a pessoa ela é bem sucedida, sabe, financeiramente, ou se ela é bem pobre. Para Deus não importa se ela tem vários títulos de doutorado, ou se ela mal sabe ler e escrever. Para Deus não importa. Eu quero ler um trecho aqui do Espírito de Profecia. Não sei se os irmãos já ouviram esse texto, já leram esse texto, ou já ouviu alguém falar, mas vai ouvir agora, né, se for o caso. Aqui está no capítulo Alto Clamor. Olha só, irmãos. E o título é aqui, Trabalhadores habilitados pelo Espírito Santo. Olha o que diz, ó. Na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Veja, na grande obra, né, a última de pregação do Evangelho, poucos grandes homens.
Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção do Espírito Santo do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Veja, porque muitas pessoas das instituições científicas, ou seja, pessoas que exaltam o seu título, estão fora. Essas pessoas não estão, muitas delas não estão sujeitas à vontade de Deus. Não são humildes, muitas vezes. Não foi na época de Jesus. Não foi na época de Jesus. Ainda continua. Estes meios não devem ser desprezados ou condenados. Tá vendo? Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Ou seja, você estudar, é lógico, Deus ordenou isso, Deus quer mesmo que essas coisas, que nós corramos atrás. Só que são coisas exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Então, aqui está no Testemunho para a Igreja, volume 5, né? Aqui está na página 176 desse aqui, tá bom, irmãos? Dessa versão aqui, o capítulo é Autoclamor. Então, aqui, por que eu li isso daqui? Porque aqui Deus vai usar homens e mulheres humildes para fazer o trabalho dele. Um homem pode ser humilde sendo rico. Lógico que pode ser um homem humilde e ser rico, lógico que é possível. Um homem pode ter 3, 4, 5 doutorados, ser um homem humilde? Pode sim, é lógico que é possível. E assim como também tem pessoas que não tem título nenhum, que não tem nada, que é pobre, talvez vive até na miséria e é arrogante. Tudo é possível, tudo é possível. Então, o que eu quero dizer com isso é que para Deus, independente, irmãos, independente do que você tem ou que você não tem, para Deus não significa nada. O que mais importa é se você, Alexandre, ou eu, ou outra pessoa, ou você aqui, está sujeito a ser transformado pelo Espírito de Deus. Não é o título, não é o que você tem. Aqui Nabucodonosor, veja, ele era o rei, ele era o dominador do império naquele momento ali babilônico. Ele dominava tudo. Então ele se achava o máximo. E Deus trabalhou com ele. E você pode ver que no final o rei, o homem que dominava tudo, reconheceu o poder de Deus e Deus o usou. Entendeu? E aqui eu tenho mais um que eu quero compartilhar aqui. Olha só. As almas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de boa vontade todo o raio e iluminação divina, vindo de sua santa palavra, unicamente a essas será a luz comunicada. É por meio dessas almas que Deus revelará aquela luz e poder que iluminarão toda a terra com a sua glória. Então, tá aí, entendeu? Aqui tem mais um, na página 177. Deus usa até os indoutos, veja, até as pessoas que não têm conhecimento, pouco conhecimento, né? Os que recebem a Cristo como Salvador pessoal resistirão às provas e aflições desses últimos dias, fornecido por inabalável fé em Cristo. Até mesmo o discípulo indouto conseguirá resistir às dúvidas e às objeções que a incredulidade pode produzir, e desmascarar o sofisma dos escarnecedores. As palavras sairão dos lábios de pessoas indoutas, com tal poder e sabedoria convincentes que haverá conversões à verdade. Milhares se converterão pela influência do seu testemunho. Então, para Deus, novamente, o mais importante é como o seu coração está sujeito ao Espírito de Deus. Né? Tem um texto aqui interessante também, irmão, está no comentário da lição da Escola Sabatina, que está no comentário bíblico adventista, volume 7, página 169. Diz aqui, ó, quão pouco tem em mente que o tentador foi outrora um querubim cobridor, um ser que Deus criou para a glória do seu próprio nome. Satanás caiu de sua elevada posição através da exaltação própria. Perverteu as elevadas capacidades com as quais Deus tinha dotado tão ricamente. Ele caiu pela mesma razão que milhares de pessoas estão caindo hoje, pela missão de ser o primeiro, pela relutância de estar sob restrições. O Senhor quer ensinar ao ser humano a lição de que, embora seja unido à igreja, não está salvo até que tenha o selo de Deus colocado sobre si. Então, irmão, aqui está falando aqui, fez uma comparação do moço, exaltado, e falou aqui que o Senhor quer ensinar a nós, seres humanos, a lição que, embora esteja unido com a igreja, a gente seja batizado na igreja, não está salvo até que o selo de Deus seja colocado sobre si. Então, quando a gente fica batendo no peito, dizendo assim, eu estou salvo, quem está salvo aí levanta a mão, e aquele orgulho entra, a gente, naturalmente acontece que a gente se acha superior a outros irmãos de outras igrejas.
Sim. Eu estou salvo, sou da igreja verdadeira, não tem como eu me perder. E a morte fala aqui que só vai ser salvo quando tiver o selo na testa. Quando Deus colocar o selo na nossa testa assim, ó, tá salvo. Mas nós não vamos saber. É verdade. Mas nós só vamos estar salvos nesse momento. Sim. Então, irmão, é interessante isso aí. A morte fala em outros textos, né? Mensagem que eu volume 1, que a gente só vai dizer essa palavra, estamos salvos quando entrar nos portões do céu. É porque vai estar livre até da tentação do diabo. Sim. Então não pode sair nenhuma palavra nossa arrogante, ou estou salvo, estou sem pecado. Muitos citam aquele texto, aquele que diz que é sem pecado é mentiroso, e nem não está a verdade, né? Está lá em João. Só que, irmão, esse texto dá uma aplicação também àqueles que estão salvos. Aqueles que dizem assim, eu estou salvo, se está salvo, está sem pecado. O texto também aplica a essas pessoas que dizem que está salvo. Tem que ter muito cuidado, irmão. Tem que ter humildade, né? Sim, sim. E aí, cara, você está salvo? Estou sendo salvo. Cada dia, Deus vai me salvando. E eu tenho a esperança que o Senhor naquele dia há de me levar para o lar eterno. É isso que eu tenho que falar, isso tem que sair da minha boca. E se eu perseverar até o fim... Vou ser salvo. Vou ser salvo. Perseverar até o fim. Isso aí. Cuidado, hein? Então vamos agora no domingo. Não é esta a grande Babilônia? Aquela frase de Nabucodonosor, né? Daniel 4, fala para nós ler do 1 a 33. Nós vamos ler só o 30. Vamos ler Daniel, Ricardo. Lê aí Daniel 4. Só o verso 30. Verso 30. O verso 30 diz assim, ó. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Então vamos ver o que aconteceu com o rei. O que ia acontecer, cara? Você viu que quando ele falou isso, né? Quando ele falou isso, ele já veio o juízo sobre ele, né? Veio juízo sobre ele. Mas que juízo? Bom, ele primeiro teve um... É o segundo sonho, né? Porque a primeira vez que ele teve um sonho que com Daniel os seus amigos entraram em cena, foi quando ele quis matar todos os sábios de Babilônia, aquele sonho da estátua. Mas aí depois teve a situação lá da fornalha, né, onde os 3 amigos de Daniel saíram ilesos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo os salvou. Até tudo bem, ou seja, 2 situações onde ele viu Deus agindo, o poder de Deus. Aí teve um segundo sonho. Esse segundo sonho foi agora falando diretamente da pessoa dele. Ou seja, ele tinha visto o poder de Deus, tinha visto Deus agir no reino dele, abençoar o reino dele, abençoar a pessoa dele. Mesmo assim ele não estava dando glórias a Deus, né? Ou seja, estava rejeitando. E aí diz o relato que ele sonhou com a árvore gigantesca, e aquela árvore tinha a sua sombra, que os animais você ficavam embaixo na sombra, e tinha as aves que podiam fazer seus ninhos ali também, ela protegia tudo. Sim. Aí depois ouve-se uma voz, falou, corte essa árvore, né? Corte essa árvore. Ele foi lá e cortou bem no pé, mas deixou ali o toco ainda, né? O toco ainda, ou seja, porque quer dizer que não foi destruído totalmente, né? E depois ouve-se aquela voz falando no sonho dele, né? Que aquela pessoa teria uma mente de animal, que teria uma mente de animal, aquele ser ali. E ele ficou preocupado, ele entendeu o sonho, ele lembrou do sonho certinho, mas ele entendia o que significava. Né? E aí ele chamou os sábios não soube, e aí ele foi chamar Daniel. Não, porque eu sei que o Espírito dos deuses habita em você, que você tem sabedoria, e você vai revelar, né? Aí ele contou todo o sonho, e aí Daniel ficou apavorado, né? E aí Daniel falou assim, não, que seja contra os seus inimigos, não para o Senhor, né? E ele vai e fala, isso daí é um juízo sobre a sua pessoa, porque você não é humilde, porque você não está dando glória a Deus, porque você está pecando e está oprimindo as pessoas, entendeu? Está oprimindo as pessoas, você foi colocado aqui para cuidar dessas nações, para cuidar desses povos. Não, Deus colocou você para cuidar dessas pessoas, não para poder torturar, não para poder ficar humilhando, né, torturando as pessoas como um ditador, né? E aquilo ali foi uma coisa chocante, porque ele ficou, durante o tempo, diz a Bíblia, que durante um ano, ele ficou com aquele negócio na mente ainda, né? Ele ficou meio assim, assustado, não convertido, né, do pecado dele e mudar de vida. Ele ficou assustado. E você pode ver que depois de 12 meses, depois de um ano, ele vai e me solta isso na casa dele, e começa a falar uma coisa dessa. Na hora veio o juízo de Deus sobre ele, né? Ou seja, o juízo foi retardado para ele, foi retardado para ele durante um ano ainda. Durante um ano, para ver se, né, Deus estava retardando o juízo, mas teve hora que não teve mais jeito. Então,
Isso mostra que ele era um homem que estava com o coração duro, Alexandre. Se exaltou, né? Ele estava com o coração exaltado. Ele só não falava ainda, né? Ele estava assim, com medo. E não era mudança de vida, ele estava com medo do que aconteceu, do que poderia acontecer. Porque ele viu que Deus era capaz de fazer. Ele olhou Babilônia e falou, eu edifiquei essa grande Babilônia, eu sou bom, eu sou ótimo. Podemos cair até nisso hoje, né, cara? Sim, dizer é muito perigoso. Você olha a igreja, eu construí essa igreja, eu estou desde o início. Essa igreja, sem mim, não ia para frente. Não vai para frente. Se eu sair do ancianato, eu sair do pastorado, essa igreja cai. Não tem como, eu sou todo poderoso. E aí pode acontecer, mas que a gente receba um juízo como Nabucodonosor. Muito Sim. cuidado. Olha só, meus irmãos, esse livro aqui, Profetas e Reis, tá? Página 519. O capítulo fala a verdadeira grandeza. Olha só. Por algum tempo a impressão da advertência e conselho do profeta exerceu uma influência sobre Nabucodonosor, que eu estava mencionando aqui. Mas o coração não transformado pela graça de Deus logo perde a impressão do Espírito Santo. A autoindulgência, a ambição que não havia ainda sido erradicadas do coração do rei. E esses traços mais tarde reapareceram. Não obstante a instrução tão graciosamente dada, as advertências da passada experiência, Nabucodonosor permitiu-se ser controlado pelo espírito de ciúmes em relação aos reinos que se deviam seguir. O seu governo, que até então havia sido em grande medida justo e misericordioso, tornou-se o quê? Opressor. Endurecendo seu coração, ele usou os talentos que Deus lhe dera para a glorificação de si mesmo, exaltando-se acima do Deus que lhe dera vida e poder. Então, foi isso que aconteceu com ele, né? Ele pegou... Isso, como você mencionou, Alexandre, isso é muito perigoso. Tem pessoas que se exaltam, entendeu? Quantas pessoas no reino de Deus, quantos candidatos ao céu ficam se exaltando, achando, não, porque eu falo muito bem, porque eu tenho uma Bíblia de cor na cabeça, eu canto bem, ninguém canta igual a mim, eu sou bom. A gente eu já vi até relatos por aí de pessoas que falam o seguinte, não, porque eu canto muito bem, eu sou melhor que você, né? E assim, estou falando no meio da música gospel, pessoas que gostam de se exaltar. E às vezes a pessoa nem fala, né, cara? Mas ela sente isso. Né? Sente que eu sou todo poderoso. Eu sou bom, eu sou o máximo, né? Né? Eu sou o máximo. Aí, por exemplo, você pode escuta, você pode vir cantar na minha igreja, irmão fulano de tal. Não, pra mim aí tem que pagar tanto pra mim poder. Quantos membros tem igreja? É grande lá? Quantos membros tem essa igreja? Aí a pessoa, é uma igreja simplesinha. Não, nem vou. Nem vou não, porque esse lugar não me comporta. Sim. Então, ou seja, exaltação própria. Estou dando um exemplo, né? Às vezes pode ser um líder religioso, um pregador, um pastor, um ministro, pode ser um irmão simples de igreja que gosta de se exaltar, porque conhece da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é bom, mas conhecimento, irmão, só conhecimento não te leva para o céu, não, porque Satanás é o que mais tinha conhecimento, e olha o que aconteceu com ele. Porque ali fala que Nabucodonosor, Deus deu tudo para ele, vida e o poder. E o poder foi na mão de Deus. Tudo foi dado por Deus, né? Sim, então nós temos que tomar muito cuidado, Alexandre, para que nós, dentro da igreja, não estejamos com o coração duro dentro da igreja, porque a gente fica lá da boca para fora, falando que eu sou de Jesus, eu amo Jesus Cristo é minha vida, mas o coração está longe. E aí, olha só, Jesus mesmo mencionou, falou assim, que essas pessoas me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E ele mesmo falou outra situação, em que no dia do juízo, essas pessoas falaram assim, mestre, mas a gente fez isso pelo Senhor, a gente fez aquilo outro pelo Senhor. Jesus falou o seguinte, olha, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade e praticam maldade. Mas que maldade foi? Esses homens trabalhavam pela causa de Deus, faziam trabalho missionário, ia de terra em terra ajudando as pessoas. O que aconteceu? O que foi que fez eles perderem o lar eterno? Né? Uma das situações pode ser isso daqui. A exaltação própria, se achar superior, se achar bom para isso. Então não tem lugar para essas pessoas no lar eterno. Não tem lugar. Segunda-feira, agora, advertido pelo profeta, Daniel 4:27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim a teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando a misericórdia com os pobres. Se porventura se prolongará a tua tranquilidade. Então vamos comentar esse advertido pelo profeta. Você viu, Jean? Eu estava mencionando agora. Ele mesmo falou assim, comece a praticar a justiça, para de viver em pecado, para de pecar.
né? E aí para de fazer maldade com os pobres, seja misericordioso, ajude os necessitados, porque você foi colocado aqui para isso. Você, o rei, você foi colocado para isso. Ele mesmo viu, ele mesmo entendeu o sonho, porque aquela era árvore grande e todos os animais estavam ali na sua sombra para ser protegido por ele, para ser cuidado por ele. Deus colocou ele para isso, né? E ele tinha que se sentir honrado por Deus, por ser escolhido para fazer aquilo ali, naquele momento. Mordomo, né? Isso, mas não era o que ele tinha em mente. Olha só que o autor, ele coloca uma coisa bem interessante. Ele fala que o orgulho de Nabucodonosor não apenas o impediu de reconhecer a Deus, mas também fez ignorar as dificuldades dos necessitados, tendo em vista o cuidado especial que o Senhor demonstra para com os pobres. Não é de surpreender que dos outros pecados que Daniel devia ter destacado perante o rei, ele tivesse escolhido o pecado de negligenciar os pobres. Ele podia ter falado, né, outras coisas, mas ele chamou a atenção para os necessitados, né, que tinha que cuidar. Ele era o rei, ele estava tudo na mão dele, ele tinha que cuidar. Então isso é algo muito sério, irmãos. Isso é algo muito sério. E nós, né? E aí eu fico pensando, Alexandre, e nós como igreja, será que nós estamos cuidando do necessitado? E quando eu falo necessitado agora, irmãos, eu não estou falando somente aquele que precisa do arroz e do feijão, não, tá? Eu estou falando aquele que precisa do alimento espiritual também. Será que nós estamos cuidando dos necessitados, Alexandre? Será que estamos dando o capim verdinho para as ovelhas? Ou dando palha e as pessoas morrendo anêmica dentro da igreja? Então isso é coisa de se pensar. Ou então nós estamos torturando, não, você não vai comer nada. Você não vai precisar comer só na hora que eu quiser. Sim. Entendeu? Porque não é assim que Deus quer as coisas. E não foi para isso que Deus colocou pessoas para tomar a frente, né? Então, a palavra de Deus fala Jesus ele usa o exemplo fala da ovelha e do pastor, né? Ele fala que ele é o grande pastor, que ele é o bom pastor, e as ovelhas dele ouvem a voz dele. E também ele fala de líderes, né? De líderes que ele coloca para pastorear seu rebanho. Aí ele fala que tem os seus verdadeiros pastores, mas também tinham os mercenários, né? Ele fala assim que os mercenários não estavam interessados em cuidar das ovelhas. Esses mercenários estavam interessados somente em oprimir, em sugar tudo daquela ovelha, né? Mas não cuidar. Aí por isso que ele fala que tem o pastor e tem o mercenário. Então isso fica para nós refletirmos, irmãos. Será que você está sendo o verdadeiro pastor de Deus ou está sendo um mercenário? Entendeu? Isso é coisa de se pensar. Sim. Nós não podemos agir assim de qualquer jeito. Nós temos que ser pessoas que estejam assim, atentos à palavra de Deus. E eu quero ler outro texto, Alexandre, se me permite aqui. Esse livro aqui, ó, Educação. Tá? Na página aqui é 176. Olha só o que diz aqui. 176. Aqui está falando da História e Profecia. O capítulo é História e Profecia. Falando assim de lições para nós. Olha só o que diz. Em vez de ser protetora dos homens, tornara-se Babilônia opressora e orgulhosa e cruel. As palavras da inspiração descrevendo a crueldade e a avareza dos governantes de Israel revelam o segredo da queda de Babilônia e da de muitos outros reinos desde que principiou o mundo. E olha só o que o profeta Ezequiel fala: comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não a tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Está em Ezequiel 34, verso 3 e verso 4. E aqui continua o trecho falando assim: ao governador de Babilônia sobreveio a sentença do vigia divino. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Está em capítulo 4 de Daniel, verso 31. Por quê? Porque ele estava agindo desse jeito. Ele só estava se aproveitando, sugando o sangue, literalmente, né, das pessoas, sugando tudo, né, oprimindo as pessoas, mas não estava cuidando, não cuidava das pessoas. Em vez de fazer uma coisa, ela estava fazendo outra. Sim. Né? Tem um textinho aqui, irmão, Vidas que Falam, Imitação Machado de 1971, página 253. O último sonho que Deus concedeu a Nabucodonosor e a experiência do rei em relação ao mesmo
contém lições de capital importância a todos que se relacionam com a obra de Deus. O rei ficou perturbado com o sonho, pois evidentemente pressentia a adversidade, e nenhum de seus sábios se atrevia a interpretá-lo. O fiel Daniel apresentou-se ao rei, não para bajulá-lo, não para interpretar erradamente, a fim de captar o seu favor. Repousava sobre ele o solene dever de dizer ao rei de Babilônia a verdade. Olha, irmãos, que lições interessantes para nós. Então, Daniel, quando foi chamado, ele não foi para bajular o rei. Não. Porque, geralmente, aquelas pessoas que querem ganhar cargos maiores, em todos os âmbitos da vida, infelizmente, muitos não falam a verdade para as pessoas, bajulam para tentar se erguer num patamar social. Daniel não. Daniel foi da advertência certa. Eu vou falar o que Deus mandou. Assim deve ser nós, irmão. Nos púlpitos da igreja, nas pregações, no estudo bíblico, falar a verdade para as pessoas, sem bajulação. Não tenta comprar as pessoas com bolo, com pão, irmãos. Tenta dar o estudo certo para a pessoa, fazer amizade com a pessoa, mas é o Espírito Santo que convence ela. Sim. Parece que a gente está mudando, né, Sim. Alexandre? Porque, estratégia, né? Porque é o seguinte, quem tem que converter os corações é Deus, não somos nós. E muitas vezes a gente age como se nós tivéssemos que converter as pessoas. E aí muitas vezes a gente faz de tudo, né, para tentar segurar a pessoa na igreja. É onde está o perigo. Eu não tenho que fazer a pessoa vir para a igreja, eu tenho que fazer a pessoa vir para os braços de Cristo. Sim. O permanecer na igreja vai ser inevitável. E bajular líder para tentar ter cargo na igreja, para tentar pregar na igreja. Irmãos, pula fora disso aí. Bajulação não é de Deus. Bajulação não é de Deus. Muito cuidado. Sim. Fale a verdade, cada um a seu irmão. Pronto. E seja o carteiro. Deus deu a mensagem, fale. Se as pessoas gostarem, amém. Se não gostar, paciência, amém, deixa né? na mão de Deus, deixa na mão de Deus. Nós temos que fazer o que é direito, o que é direito. Amém. Deixar com Deus as consequências, né? Deus pediu para falar, eu vou falar. Se Deus fala, não é para falar nada, eu não falo nada. Sim. Pronto. Vamos agora à terça-feira, o Altíssimo tem domínio. Ricardo, lê para nós Jonas 3:10, eu vou ler Jeremias 18, 7 e 8. Capítulo 3, verso 10, diz assim: Viu Deus o que fizeram, como se converteram o seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Jeremias 18, verso 7 a 8. Se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação, acerca do reino, mas para arrancar, para derribar e para destruir, e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer. Então, Ricardo, levando em consideração esse texto aqui, Nabucodonosor tinha como se arrepender? Ele teve oportunidade? Teve oportunidade. Era condicional. Não é algo que é incondicional, independente se você... Você até falou que teve um ano, né? Teve um ano de tempo da graça para ele se arrepender. Então, olha só, e você pode ver que muitas pessoas aqui, nos relatos, os ninivitas mesmo, né? O fato que Jeremias mencionou aí, talvez algumas pessoas talvez não viram tantas coisas que Nabucodonosor viu. E olha que Nabucodonosor, comparado com os ninivitas, esse é meu ponto de vista, eu acho que ele era mais culpado. Porque os ninivitas não viram o Jonas fazendo milagre nenhum ali para poder mostrar o poder de Deus. A luz que Nabucodonosor veio. Não viu. Eles só ouviram a mensagem e ficaram desesperados. Nossa, Deus vai nos castigar. E aí jejuaram, colocaram as pessoas tudo para jejuar. Nem comida para os animais eles deram. Não, na mentalidade deles, até os animais vão jejuar também. Né? E Deus viu a mudança de comportamento deles. Só que o profeta foi diferente, né? O profeta queria que Deus destruísse as pessoas, né? E aí Deus falou, não posso fazer isso com eles. Eles mudaram, não tem porquê mais eu fazer isso com eles. Era condicional. Sim. Era condicional. Então Nabucodonosor era a mesma coisa, Alexandre. Era condicional. Quando fala condicional, você pode ver que Deus tem controle de tudo. Deus tem controle de tudo. Deus está vendo o que está acontecendo, né? Então, só que Nabucodonosor precisou o quê? Para aprender que Deus domina tudo, que Deus estabelece reino e derruba reinos,
ele precisou aprender da maneira mais difícil, né? Sim. E não tem muita gente que apanha na vida para poder aprender? É verdade. Né? Infelizmente, quantas pessoas na igreja apanha bastante para aprender o que Deus quer para a vida dela. Por exemplo, algo que pesa muito para algumas pessoas é com respeito quando o pessoal fala de respeito de mensagem de saúde, coisa assim do tipo, fala assim, isso aí faz mal, não se alimenta desse tipo de coisa. Aí muitas pessoas rejeitam, aí quando fica doente, né, porque vai falar daí, aí começa a correr atrás. Então, aí o que eu quero dizer com isso é o quê? É que muitas vezes as pessoas esperam acontecer para depois correr atrás. A misericórdia de Deus é tamanha que muitas dessas pessoas ainda têm a oportunidade de mudar de vida, sabe? Deus dá a chance para elas. Mas tem outras que não chega a isso. Esse é o problema, que a gente não sabe o futuro. Não sabe, né? Às vezes a gente brinca com Deus e acha, não, porque Deus não teve chance. Mas tem pessoas que não teve chance. Aí é Deus que sabe, irmãos. Eu não sei. Eu não sei o futuro de cada um. Diz que a palavra diz assim, se hoje ouvir a sua voz, não endure esse coração. Então é hoje. Não deixa para amanhã, não. Sim. Olha só, eu quero ler um texto aqui. Está no Eventos Finais de novo, irmãos. Está aqui os sinais, né, que Cristo voltará em breve. Olha só, na página 27 aqui. Diz assim, que na grande obra de finalização nos defrontaremos com perplexidades que não saberemos contornar. Mas não nos esqueçamos que as 3 grandes potestades do céu estão atuando. Aqui a divina mão está ao leme e Deus fará cumprir os seus desígnios. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Tudo, irmãos. Deus está no controle de tudo. Não importa. O ser humano pode achar, pode fazer o que quiser. Entendeu? Pode fazer o que quiser. Mas Deus está no controle de tudo. Eu quero ler mais uma coisa aqui. Olha só. Nos anais da história humana, o desenvolvimento das nações, o crescimento e a queda dos impérios aparecem como que dependendo da vontade e da proeza humana. Às vezes a pessoa pensa, foi os homens, né? A configuração dos acontecimentos parece determinada em grande medida pelo seu poder, ambição ou capricho. Mas, na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, para trás e pelos lados as partidas e contrapartidas do interesse, poder e paixões humanos, as instrumentalidades do todo misericordioso, executando paciente e silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. Ou seja, às vezes a humanidade pensa que ela mesma que fez as coisas, mas não é. Foi Deus agindo para que seja feita a sua vontade. E muitas vezes as pessoas, para entender isso, sofrem bastante. Que isso não aconteça conosco, irmão, que nós possamos ser humildes, né? Porque a lição já está falando bem claramente, né? Do orgulho para a humildade. Então, se nós formos humildes, nós não vamos sofrer, né? Nós vamos compreender quem tem domínio sobre as coisas. Gostaria de ler um texto agora, irmão, aplicando para nós da igreja, ó. Olha que a mão te fala, irmão, ó. Assim que os homens se erguem em seu próprio orgulho, o Senhor não os sustém. Quando acontecer com Nabucodonosor, nem os guarda de caírem. Deus permite que caia. Se a igreja, vai trazer para a igreja, se a igreja se tornar orgulhosa e arrogante, não reconhecendo sua dependência de Deus, não exaltando o seu poder, ela também será certamente abandonada pelo Senhor, até ser conduzida ao pó. Se qualquer povo se gloriar em sua riqueza, intelecto, conhecimento ou em outra coisa que não seja Cristo, em breve será ele lançado em confusão. Texto para a Igreja, volume 8, página 127. Então, irmão, esse texto é sério. Se a igreja hoje, ela não exalta o poder de Deus, não prega que o poder de Deus pode salvar qualquer um e transformar a vida de qualquer um e dar vitória ao seu pecado. Se ela é arrogante e se ela confia no seu intelecto, nós temos grandes doutores. Nós temos muito conhecimento. O que Deus vai fazer, irmão? Deus deixa ela entregue. Abate ela até o pó. Ela também será certamente abandonada pelo Senhor, até ser conduzida ao pó. E se algum povo se exalta, ele vai ser deixado em confusão. Sim. Deus permite a operação do erro. Então, muito cuidado, irmãos, quando a gente... eu ainda estou salvo. Eu sou da igreja verdadeira.
a igreja vai até o fim pecando e não vai acontecer nada com ela. Cuidado, irmãos. Nós vemos um texto aqui, ó, que Deus levanta reino e derruba. João Batista falou, dessas pedras Deus pode fazer um servo de Deus. Sim. Então Deus, não adianta a gente ser arrogante, Deus precisa de nós, né, cara, da igreja. Sem nós, ó, sem chance. Nós somos a última igreja, não tem como. Irmão, Deus pode mudar tudo, porque nós lemos que é com condição. Sim. E outra, Alexandre, sabe, uma coisa que a gente lendo a Bíblia, até os livros de profecia, quando a gente lê o Grande Conflito, por exemplo, Deus nunca precisou de multidão. Sim. Deus só precisa de alguém com o coração disposto a honrá-lo. Sim. Veja, aí nós conhecemos a história de John Hus, um homem só. Sim. Um homem só. Abalou. Lutero, um homem só. Sim. Abalou. Então, Deus não precisa de multidões, irmãos. É claro, se tem multidão, melhor ainda, vai avante com mais força ainda, é lógico. É muito melhor ter muita gente. Os gideões. Sim, 300, né? Só. Sim. Mais de 30 mil. Não é só 8, salvaram naquela época. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não é pela quantidade, não é a quantidade que importa. O que importa para Deus é um coração disposto a honrá-lo. Se for milhões, glória a Deus. Se for milhares e milhares, melhor ainda. Mas se não for, se tiver um ou dois, Deus vai usar aquele um, aquele dois. Então não adianta, como você mencionou, a própria história de Gideão prova isso. Só tinha 300 pessoas com o coração inteiramente fiel a Deus. A gente conhece uma história, acho que a maioria dos irmãos sabe, porque o pastor Dilson Bezerra conta essa história, que tinha um grupo de padres estudando um grande conflito. Aí ele fala assim, bom, como vocês não estão pregando, quando sair esse tempo, a gente vai pregar tudo que está nesse livro. Mais ou menos assim, eu estou parafraseando, né? Então, irmãos, Deus pode rejeitar eu, Alexandre, que eu não leio o grande conflito, não estou me preparando, e usar o padre que ele se converteu nos últimos dias, porque ele está mais preparado para dar mensagem. Você entendeu? Que ele se converte, ele aceita o que está no grande conflito ali na Bíblia, Espírito e Profecia, e prega a mensagem. E eu fico para fora, porque Deus só vai usar aqueles que entenderem, irmão. Deus não pode pegar assim, Ricardo, você nunca leu Bíblia, Espírito e Profecia, e Deus toma tudo, agora você vai lembrar de tudo, sendo que você nunca leu. Como é que você vai lembrar o que você não leu? Então, mas aí Deus é contra o livre-arbítrio. Você não quis ler e Deus empurrou na sua mente. Toma tudo. Você rejeita. Então, outra coisa, como é que Deus vai me usar se eu rejeito a sua palavra também? Não tem. É que nem, por exemplo, eu falar assim, Deus vai me levar para o céu pecando e tudo. Então não preciso mudar meus hábitos. Sim. Porque se Deus vai me usar aqui para pregar a mensagem final, eu vivendo de qualquer jeito, então ele vai me levar também. Sim. Entendeu? E eu pode usar qualquer outro na rua. Qual é a diferença? Não faz diferença nenhuma. Então, mas por que a gente vê vários relatos bíblicos, Deus falando de mudança de vida, Deus falando assim, muda de vida, guarda os meus mandamentos, se prepara. Amós 3,7 fala assim, prepara para encontrar com teu Deus. Né? O Senhor Jesus fala, vai, não peques mais. Examinar a Escritura. Examinar. Então, por quê? Você acha que é em vão que Deus fala isso? Sim. Não, Deus quer pessoas dispostas a honrá-lo. Pessoas que perseveram no caminho. Né? Então, e como falei, irmão, e vou insistir de novo. Deus quer multidão? Ele quer multidão. Eu acho que quer multidão. Ele veio para salvar todo mundo. Ele queria salvar o mundo. Ele quer salvar o mundo todo. A gente sabe disso. Mas para Deus não precisa de multidão para fazer a obra, irmãos. Não precisa. Se tiver, melhor ainda, como eu estou mencionando, mas ele não precisa disso. Ele tendo um só, irmãos, com um só ele faz coisas extraordinárias. Foi com um homem, irmãos, foi um homem que ele usou que tirou uma nação do Egito. Foi com um homem só. Sim. Entendeu? Foi um único homem. Tá? Com um único homem ele abalou o mundo aqui, né? Depois que o nosso Senhor Jesus Cristo foi aos céus. Por meio de Lutero, ele abalou o mundo. Ele abalou o mundo ali, né? Mostrando para as pessoas a crença errônea, desviada da palavra de Deus. Com 12 homens, o mundo inteiro ficou sabendo do Evangelho. Com 12 homens, o mundo... Não, e não era 12 homens doutores, não. O único que era instruído ali, mesmo assim, que tinha assim, como é que pode dizer assim, não, eu tenho conhecimento, era Paulo. Os outros, todos homens simples. 12 homens e algumas mulheres, né? E depois espalhou. Sim. Então, aí você vê como Deus faz as coisas, né? Ou seja, as loucuras, né?
as loucuras, né, até a loucura de Deus, a palavra de Deus fala, né, é mais sábia que a dos homens, né? A gente pensa uma coisa, mas temos que tomar muito cuidado, nós temos que ser humildes, muito humildes. Quarta-feira, levantando os olhos ao céu. Daniel 4, 34 a 37, irmãos, ó. Diz assim, 34 a 37. Mas ao fim dos dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu, e entre os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. No mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino voltou a minha majestade e a minha lucidez. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido o meu reino, e foi-me acrescentada excelente majestade. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam em soberba. Então vamos comentar essa conversão de Nabucodonosor. Você pode ver aqui, na própria lição tem um texto aqui do Espírito de Profecia. Está em Profetas e Reis, página 520. Fala assim, ó, que durante 7 anos Nabucodonosor foi um espanto para os seus súditos. Por 7 anos foi humilhado perante todo o mundo. Então sua razão foi restaurada, e levantando os olhos em humildade ao Deus do céu, ele reconheceu a mão divina no seu castigo. Ele reconheceu, né? Ainda continua. E numa proclamação pública admitiu a sua culpa, o seu pecado, e a grande misericórdia de Deus em sua restauração. Então, ele foi restaurado, porque ele reconheceu. Se ele, a pessoa pensa que ele só foi olhar para o céu, Deus fez um milagre. Não, não foi isso não. O olhar para o céu aqui foi reconhecer, a mente reconheceu. Eu realmente pequei, me perdoa, Senhor, me perdoa do meu mal. Fiz o que não devia. Fiz loucura. Fiz loucura. E aí Deus agiu em favor dele. E os irmãos podem ver que depois ele pega e faz a proclamação pública mesmo, né? Porque ele mesmo escreveu essa carta. E você pode ter certeza, irmãos, que aqui o próprio autor ele menciona, né, que provavelmente ele escreveu essa carta e foi entregando, né? Ele mesmo escreveu o próprio punho ali, foi entregando, mandando passar, né, para reconhecer, para exaltar o nome de Deus. Sim. Né? E isso é uma coisa muito séria, muito importante. Que conversão poderosa, né? Sim. É um ensinamento lindo para nós, irmão, da misericórdia de Deus. Um homem arrogante, um homem que viu muita luz, caiu, virou como um bicho, e quando ele se converteu, Deus exaltou sobremaneira ele, mas exaltou no reino, mas com humildade, agora reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso, que coloca reino e tira reino. Sim. Olha que maravilha. E olha só aqui, Alexandre, eu quero ler um trechinho aqui, um comentário sobre profecia que está aqui na Bíblia White, que é de Mensagens Escolhidas, volume 2, página 147. Olha só, vivemos nos derradeiros dias da história terrestre, e é possível, olha só, que não nos surpreendamos, né, com coisa alguma relacionada à apostasia e negações da verdade. A incredulidade se tornou agora uma fina arte em que os homens trabalham para a destruição de sua própria alma. Há constante perigo de haver falsas aparências nos pregadores do púlpito, cuja vida contradiz as palavras que proferem, mas a voz da advertência e da demonstração será ouvida enquanto o tempo durar, e aqueles que forem culpados de transações em que nunca deviam entrar, quando provados ou aconselhados mediante os instrumentos designados pelo Senhor, resistirão à mensagem e se recusarão a ser corrigidos. Irão avante, como fizeram Faraó e Nabucodonosor, até que o Senhor lhes tire a razão e seu coração se torne insensível. A palavra do Senhor virá a eles. Caso, porém, prefiram não lhes dar ouvidos, o Senhor os tornará responsável por sua própria ruína. Está aí. Então, assim como fez com Nabucodonosor, Deus vai fazer com muitas pessoas.
Porque falou da igreja, porque da igreja. Tá nos púlpitos pregando as pessoas. De pessoas. Liderança, mensageiros, as pessoas que estão ouvindo, quem está falando, quem está pregando, quem está ouvindo. Isso vai englobar todas as pessoas. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que esse tipo de situação não ocorra conosco. Aí, como você falou a princípio, eu sou da igreja verdadeira. Os outros ali não conhecem nada da palavra de Deus. Eu conheço. Pronto, você está se exaltando, você está se achando superior só porque você tem conhecimento da palavra de Deus. Você pode até ter, ninguém está duvidando disso. Você pode até ter esse conhecimento mesmo da palavra de Deus. Mas do que importa? Para que isso vai servir se o coração não é humilde diante de Deus, se não é um coração disposto a honrar o nome de Deus? Não serve de nada. Irmãos, eu posso conhecer a Bíblia de cor, irmão. Eu posso recitar os versos de cor, entendeu? Assim como nos primórdios da igreja adventista, né, nos princípios, tinha um dos líderes da nossa igreja, J.N. Andrews. Ele deixou bem claro que o conhecimento que ele tinha, que Deus tinha dado para ele, se perdesse, né? Se perdesse o Novo Testamento, né? Todinho, se sumisse do mundo, ele conseguia escrever tudo de volta, transcrever tudo de volta, e dava tudo na cabeça dele. Entendeu? Era um homem que tinha conhecimento mesmo. Agora, se ele não fosse humilde, o que ia acontecer com ele? Não servia de nada aquilo ali. Não serve de nada. Né? Então nós temos que tomar cuidado. E aqui tem outro que eu quero ler também, que está na revista Adventista, Review and Herald, aqui, de 1906. Olha o que fala. Na vida de Daniel, o desejo de glorificar a Deus era o mais poderoso de todos os motivos. Ele compreendeu que, quando estava na presença de homens influentes, o deixar de reconhecer a Deus como a fonte de sua sabedoria o teria tornado um mordomo infiel. Ou seja, não é porque eu estou na frente de grandes homens da sociedade que eu vou falar, não vou falar de Deus, não vou reconhecer o poder de Deus. Ele reconhecia. Ele pensava que se fizesse errado, eu seria infiel. Ainda continua. E seu constante reconhecimento do Deus do céu perante reis, príncipes e estadistas não diminuiu em nada a sua influência. Olha só, o rei Nabucodonosor, diante de quem Daniel tantas vezes honrou o nome de Deus, se converteu afinal inteiramente e aprendeu a louvar, exaltar e glorificar ao Rei do céu. Ou seja, Daniel foi um instrumento de Deus para chamar a atenção desse homem, né? Sim. Foi um instrumento de Deus. É claro que ele teve que aprender, né? Nabucodonosor teve que aprender de uma maneira muito difícil, né? Reconhecer o poder de Deus. Mas Daniel não perdeu a oportunidade, né? Aquele terceiro uma mensagem que eu li do volume 1 é bem interessante, que muitas pessoas, a irmã fala aqui, que vai perder a razão, sim, vai ficar como Nabucodonosor por rejeitar a mensagem, sim, da reprovação dos seus servos. Olha que coisa, irmão. Um dos servos bem importante para nós, uma serva, é a irmã White, né? Sim. Deus deu vários escritos para ela, e às vezes a gente não coloca em prática, rejeita, irmãos. Muitas vezes isso vai acontecer, se nós não nos converter, nós vamos perder a razão. Muitas vezes nós somos como Faraó e Nabucodonosor, até que o Senhor tire a razão e seu coração se torne insensível. Misericórdia. Então tem muitas pessoas, irmão, que vai blasfemar contra o Espírito Santo, porque rejeita as verdades diretas dos servos de Deus através da irmã White. Sim. Misericórdia. Sim, mas isso já está profetizado, né, Alexandre? Não é novidade para ninguém, que tem várias mensagens. Você pode ver que essa mensagem que ela traz, que a Ellen White traz, que Deus inspirou ela a apresentar para o povo, você pode ver que tem mensagem lá falando sobre criar filhos, tem mensagem lá falando sobre alimentação, tem mensagem lá falando sobre evangelismo, tem mensagens lá falando sobre namoro, relacionamento, tem mensagens lá falando sobre a música. Tô falando assim, né? Tem mensagem falando como os pregadores, até o que é mais adequado, a cor da roupa que é mais adequada, está subindo nos púlpitos para poder pregar. Então tem mensagem lá falando assim, como devem ser as casas onde se deve morar. Tem mensagem lá até a orientação de plantio. Essa mulher, tem bastante luz, né? Essa mulher foi usada por Deus para nos ensinar do zero as coisas. Então, e aí, irmãos, aí vocês falam, mas eu não passei, não, eu duvido. Bom, você pode duvidar, mas uma coisa é clara, irmãos, eu não sei quantos de vocês sabem, mas ela era uma pessoa que era muito frágil, ela não teve muito grau de instrução, não. Ela não teve grau de instrução, não.
Se for levar em consideração hoje com o pessoal, ela poderia ser chamada de semi-analfabeta. Porque ela, até o escrever dela, ela não escrever meio assim, as letras meio assim, na nossa linguagem popular, letra feia, né? A gente poderia falar isso, né? Ela não tinha uma coordenação motora muito boa, mas Deus a usava poderosamente. E essas coisas, tudo que ela falava lá, né? Tudo que ela falava lá, mais de um século atrás, está tudo vindo à tona hoje aqui. As pessoas muitas vezes que não é nem do nosso círculo aqui de influência, né? Que conhece essa mensagem, não é nem adventista, concorda com isso. Pratica isso daí. Não, eu pratico porque eu li no livro tal, né, de Ellen White, fala que leu o livro dela, ou então já pratica, que a própria ciência comprova essas coisas, e aí eles trazem como se fosse algo da ciência, mas a ciência já foi revelado bem antes. Bem antes. Então nós temos que tomar cuidado para que, como você falou, né, a maldição de Nabucodonosor não caia sobre nós. Né, porque misericórdia seria horrível, vai ser horrível, né, se acontecer isso. Quinta-feira agora, humilde e grato. O texto está em Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Olha. Então vamos comentar isso aí, Ricardo. Baseando até naquele texto de Filipenses capítulo 2, de 1 a 11, que Jesus se humilhou e se tornou servo, se tornou um homem. Sim. Olha, que humildade, né? E você pode ver que fala assim, que os moradores da terra não são nada diante de Deus. Não é que Deus não valoriza a humanidade, vamos deixar bem claro, né? É que senão algumas pessoas falam, tá vendo? É que nem aquele texto de Jó lá que os amigos de Jó falam, né? Que os homens não valem nada, que nem Deus não confia nos homens. Não, vamos parar com isso daí. Confia nem nos anjos. Não confia nem nos anjos. Deus depois repreende os amigos de Jó. Fala que eles falaram nada bem de mim. Fala nada bem de mim, não foi nada disso. Sim. Inventavam coisas. Sim. Então aqui vamos deixar bem claro, quando o Nabucodonosor fala que nós não somos nada, né? Ele não está falando que Deus não se importa com a humanidade. Porque se Deus não se importasse com a humanidade, Deus não lutava por ele. Não tinha enviado nem o filho dele para poder salvar a humanidade. Está falando aqui de outra coisa, está falando assim da questão de o comportamento da pessoa. O seu comportamento, você não conhece nada, rapaz. Você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde. Toda a sua glória, toda a sua inteligência, né, toda a sua capacidade não é nada perto de Deus. Não é nada perto de Deus. É isso que nós temos que ter em mente. E eu quero ler um texto aqui na Bíblia, está em Miqueias. Deixa eu achar aqui. Esse Miqueias 6. Miqueias 6, verso... Irmãos, é muito conhecido esse texto bíblico, irmãos. Mas muitas vezes a gente passa por cima, Alexandre, sabe? Deixa eu achar aqui. Aqui, Miqueias capítulo 6. Capítulo 6, verso 8 diz assim, irmãos. Olha só. Já ouvimos muitas vezes esse texto nos púlpitos. Mas quantas vezes a gente refletiu nele? Ó. Te declarou, homem, o que é bom. Ele, né? Ele te declarou, homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a bondade e a benignidade e andes humildemente com teu Deus. É isso que Deus pede para você. É isso que Deus pede para mim. Que eu faça o que é reto, que eu faça o que é justo, que eu ame a benignidade, a bondade, queira ajudar o próximo. E que eu faça o quê? Ande humildemente com o meu Deus. Não fique me exaltando. Olha, eu fiz isso. Olha, eu fiz aquilo. Peraí, que eu tenho que mostrar para as pessoas que eu fiz isso. Eu vou lá e vou tirar foto, entendeu? Eu vou tirar mostrando foto do que eu fiz, para mostrar que eu fiz as coisas para os outros. Não, você não precisa mostrar nada. Você não precisa mostrar nada. Deus, o seu Pai que está mostrando, já está vendo tudo que você está fazendo. Não precisamos mostrar nada para os homens. Não precisa mostrar nada para os homens. Porque eu ajudei fulano, porque eu estou ajudando fulano. Não precisa mostrar nada. Faça o seu trabalho e Deus está vendo tudo isso daí. Seja humilde. Tem pessoas que vão se exaltar por causa disso, né? Sim. Se você vai mostrar uma foto para incentivar uma pessoa a fazer, é uma coisa. Mas tem gente que pode mostrar, tá vendo o que eu estou fazendo? Olha lá, você viu? Você viu como é que eu vi? Eu sou bom aqui, eu faço. Esse tipo de pessoa tem que tomar muito cuidado. Sim. Muito cuidado mesmo. Então nós temos que seguir o exemplo de Cristo, né, irmãos? Sendo Deus, se tornou homem para nos salvar. Sim. Então o texto de 2 para a Igreja, volume 4, página 16 e 17, vai falar sobre nós aqui, ó. Devemos todos sentir nossa responsabilidade individual como membros da igreja, visível e obreiros da vinda do Senhor. Nossa responsabilidade. Não devemos esperar que nossos irmãos, tão frágeis como nós mesmos, nos ajudem pelo caminho, pois nosso precioso Salvador convidou-nos a juntar-nos a Ele e unir nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria, nossa indignidade a seus méritos.
Nenhum de nós pode ocupar uma posição neutra. Nossa influência exercerá pró ou contra. Somos agentes ativos de Cristo ou do inimigo. Ou ajuntamos com Cristo e espalhamos. A verdadeira conversão é uma mudança radical. A própria inclinação da mente ou a tendência do coração deve ser desviada, tornando-se a vida noutra vez em Cristo. Isso para a igreja, volume 4, página 16 e 17. Então, irmãos, ou ninguém é neutro. Ou nós influenciamos para o diabo ou para Deus. Aqui está bem claro. Ou somos agente ativo de Cristo ou do inimigo. Não tem neutralidade. Não existe, por mais que a pessoa pense, Alexandre. Ou estamos pregando com a nossa vida ou dando mau testemunho e empurrando as pessoas para o lago de fogo. Não tem como. Não tem. O único jeito de você não ter influência é só se você não existir. Sim. Morreu. O único jeito de você não ter mais influência. E olhe lá, né? E olhe lá, porque dependendo do legado que você deixar, você influencia mesmo assim ainda. Aí as pessoas dizem assim, mas Deus só quer o coração. Deus quer o coração, irmão. Deus quer o que a gente fala. Deus quer a nossa alimentação, o nosso vestuário. Isso prega. Sim. Não adianta vir com essa história, Deus só quer o coração. Deus vê seu coração, mas as pessoas que estão à nossa volta não veem. Eles vão ver que a gente está com Cristo pela nossa atitude. O vestir, o comer. As obras, Alexandre. São as obras. É as obras, as obras que falam. São as obras para a humanidade, para as pessoas, são as obras. Por mais que eu queira falar, por mais que eu... Não, Deus, lógico que Deus quer o coração, ninguém está duvidando disso. Mas por mais que essas coisas aconteçam, Deus quer o coração, quer, mas as pessoas querem ver as obras. As pessoas não conseguem saber o que passa na minha mente. Sim. Não adianta. É as obras. Mas infelizmente, né, muitas pessoas não têm essa, como é que eu vou dizer, essa visão do que Deus realmente espera de nós. Olha só, Mateus 5. Veja só se não é isso que Deus espera de nós. 5, verso 16. Assim brilhe vossa luz diante dos homens. 5, verso 16, Mateus, hein? Assim brilhe vossa luz diante dos homens, de modo que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Os homens aqui, não está dizendo que os homens vão ler seu pensamento, irmãos. Não está dizendo que a humanidade aqui vai ver seu coração. Está dizendo que ele vai ver suas obras. E por meio das suas obras ele vai falar, nossa, Deus é poderoso mesmo. Vai glorificar Deus. Então, as minhas obras, irmãos, não é para mim. É para ser um instrumento de Deus. Para poder fazer as pessoas olharem para quem? Para o nosso Salvador. Para Cristo Jesus. É para isso que nós somos chamados. Então, as nossas obras é importante. Faz diferença. E quando falo as obras, como o Alexandre mencionou, é como eu me visto, é como eu falo, é como eu convivo na sociedade. No linguajar. É na escola, é na faculdade, no meu trabalho. Isso é muito importante. Se eu sou um homem honesto, se eu sou um homem desonesto, se eu gosto de trapacear, se eu sou um homem que fala que eu sou fiel a Deus, mas eu estou agindo como infiel e o meu colega de trabalho está vendo eu sendo infiel, será que isso daí não vai pesar? Você acha que não tem nada a ver? É lógico que tem a ver. Nós temos que tomar cuidado, porque senão no dia de Deus, no dia que o Senhor voltar, Ele vai falar, se apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Sim. Isso é muito perigoso. Sexta-feira nós vamos ler o texto aqui da sexta-feira, irmãos, para nós terminar. Outrora, o orgulhoso rei tinha se tornado um humilde filho de Deus. O governante tirânico e opressor havia se tornado um rei, sábio e compassivo. Aquele que tinha desafiado o Deus do céu e dele blasfemado, reconhecia então o poder do Altíssimo e fervorosamente procurou promover o temor de Jeová e a felicidade de seus súditos. Sob a repreensão daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, Nabucodonosor tinha afinal aprendido a lição que todos os reis precisam aprender, de que a verdadeira grandeza consiste na verdadeira bondade. Ele reconheceu Jeová como Deus vivo, dizendo, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Daniel 4,37. O propósito de Deus de que o maior reino do mundo mostrasse seu louvor estava então cumprido. Essa proclamação pública em que Nabucodonosor reconheceu a misericórdia, bondade e autoridade de Deus foi o último ato da sua vida, registrado na história sacra. Profetas Reis, página 521. Tá aí. Né?
Ele reconheceu que as coisas que fez, as bobagens que fez, as besteiras, as loucuras que fez, mudou de vida, deixou de ser um homem tirano, se tornou um homem bondoso, né? Um rei justo, bondoso, né? Que exalta o nome de Deus. Né? E aqui a parte que eu achei mais importante foi aqui, ó, o propósito de Deus, Alexandre, de que o maior reino do mundo mostrasse seu louvor estava então cumprido. Ou seja, então o propósito de Deus em transformar o coração daquele homem, fazer aquele homem exaltar o nome de Deus, para que as outras pessoas, as outras nações refletissem, estava cumprido. Então, por meio do testemunho desse homem, o evangelho foi pregado. Você vê, tinha 4, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, 4 jovens. Testemunhou, igual você falou no início, não precisa de muita gente. Não. Testemunhou por um reino inteiro e converteu um rei que mandava no mundo inteiro. Olha, sim. Que coisa linda. Sim. E não foi uma coisa fácil, né? Se você parar para pensar, Alexandre, não foram somente aqueles jovens que foram para a Babilônia presos. Sim. Nós sabemos a história. Eles não foram muitas pessoas do povo e da família real ali. Né? Então tinha muita gente ali, Né? E aí a gente vê, pegou aqueles meninos, deixou lá no canto, né, para poder ser como sábios do Babilônia. O Nabucodonosor está te exaltando, garoto, olha só, você tem que ser grato ao rei. Come de tudo que o rei está te oferecendo. Não, a gente não vai comer isso. Então os meninos já viu que os meninos já bateram de frente com algumas coisas. Os outros, talvez de outra nação, os caldeus lá, não, a gente vai participar. O rei está dando, vamos ser gratos. E eles não. Ele falou assim, não, eu agradeço a Deus. Você é um instrumento de Deus, tem que ser um instrumento de Deus. E nós temos que ter isso em mente. Será que nós somos fiéis que nesses meninos foram? E a gente ouve muitas pregações, você já percebeu? Quantas pregações a gente não ouve do Daniel e seus 3 amigos? Né? E essa semana de oração jovem, tentando incentivar o jovem a ser fiel. Aí, um pouquinho mais para frente, tem esse relato da estátua. Né? Que Nabucodonosor queria matar todo mundo, e eles foram lá orar ao Senhor, e Deus foi honrado por meio como instrumento, esse menino como instrumento dele, diante de Nabucodonosor. Ou seja, Nabucodonosor já tinha 2 situações com esses rapazes. Aí teve a terceira, acho que a terceira foi bem forte, né? Que todo mundo se ajoelhou, rapaz, todo mundo se ajoelhou, só sobrou os 3 lá em pé. E eu fico imaginando, né? Será que algum judeu falou assim, olha só, rapaz, está causando problema pra gente esses rapazes aí. Vamos matar todo mundo por causa deles. Olha só, que custa dar uma joelhadinha, ninguém está fazendo nada, ninguém está duvidando da fé deles, né? Custa. Isso é opinião minha, né, irmãos? Mas sei lá, vai que aconteceu isso mesmo. Porque não era só eles que estavam ali, de judeus, foram fiéis, o nosso Senhor Jesus Cristo salvaram. E aí ele ficou assim, né? Ele ficou assombrado vendo aquilo ali. Ou seja, aquilo ali causou uma impressão muito grande no coração daquele homem. Mas mesmo assim ele teve que sofrer uma coisa muito forte, né? Isso daí para que ele pudesse se converter mesmo. E aí, como você falou, né? Foi o último relato da vida dele, que é mencionado dele. Porque depois já entra a história do neto dele, né? O Belsazar. Sim. Né? Então é uma coisa muito séria. Então essa história, irmão, é um tipo do autoclamor. Sim. 3 pessoas, 4 pessoas, não precisa de muito Deus, não. Deus não precisa de muita pessoa. Foram fiéis na alimentação, na obediência. Deus revelou para eles os reinos do mundo. Sim. E Deus revela para nós através do Espírito de Profecia as verdades que estão acontecendo. Eles não adoram a estátua de Nabucodonosor. Vai sair uma imagem nos últimos dias e o povo de Deus, pouco povo, não vai se dobrar e prega o autoclamor, e rei Nabucodonosor se converte. E reis no mundo inteiro vai se converter, irmãos. Sim. Através de uma minoria que vai dar autoclamor, aqueles que foram obedientes à mensagem de saúde e as mensagens reveladas através da Bíblia e do Espírito de Profecia. Um bom testemunho, né? Amém. Então que Deus seja louvado, irmão. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outros irmãos. Comenta o que você está achando em nome de Jesus, para que é bom a gente saber como os irmãos estão interagindo, tá bom? Amém. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com nosso Deus. Senhor Deus maravilhoso Pai, graça te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque é até que temos ajudado. Amém, Senhor. Pelas essas verdades reveladas através do Espírito Santo a nós, Deus. Bíblia, Espírito e Profecia, muito obrigado. E ajuda-nos, Senhor, a testemunhar do Senhor como foi Daniel e seus 3 amigos. Para que pessoas possam se converter através do nosso testemunho, através, Senhor, das nossas obras.
Não que haja mérito em nós, porque nós não temos nada de bom, É verdade, mas é Deus. Cristo Jesus que habita em nós. Amém, Pai. E pedimos humildade pelo teu poder, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém.